Meu nome é Sebastião, tenho 72 anos e estou sentado na beirada desta cama de metal frio há exatamente 5 décadas. Se você fechar os olhos agora, talvez consiga ouvir o som que tem sido a trilha sonora da minha existência. O eco metálico das botas dos agentes batendo no concreto e o chiado elétrico da lâmpada fluorescente que nunca se apaga totalmente. 50 anos é tempo suficiente para esquecer o gosto de uma fruta colhida do pé ou a sensação do vento real no rosto. Mas é pouco para apagar a imagem daquela maldita chave girando na ignição. Eu sou o prisioneiro número 482, um brasileiro que envelheceu entre paredes cinzas, enquanto o mundo lá fora girava e se transformava sem mim. O cheiro de desinfetante barato e ferro oxidado penetrou na minha pele de um jeito que nenhum banho será capaz de remover. Muitos aqui dentro carregam sangue nas mãos, histórias de violência que fariam sua espinha gelar. Mas a minha tragédia é silenciosa e por isso mesmo muito mais devastadora. Eu nunca apontei uma arma para ninguém, nunca desejei a morte de um semelhante e nem sequer desci daquele carro naquela noite de inverno. Mas estou pagando o mesmo preço que o assassino. A justiça não se importa se você só queria ser um bom amigo ou se o seu erro durou apenas 5 minutos. O peso do aço é igual para todos que cruzam a linha da cumplicidade. Eu vi jovens entrarem aqui e saírem em caixões. Vi impérios caírem e tecnologias que eu nem compreendo surgirem. Tudo enquanto eu permanecia imóvel nesta cela. Ouça com atenção o que tenho a dizer, porque cada palavra minha foi comprada com 1 ano da vida que eu joguei fora. Aos 22 anos, meu mundo era medido pelo tamanho das chaves e pelo calor de motores que já tinham visto dias melhores em um subúrbio operário do Brasil. Eu era um aprendiz de mecânico em um bairro industrial empoeirado, onde o sol parecia filtrado pela fumaça das fábricas e pelo suor de quem buscava uma vida digna. Minhas mãos viviam manchadas de graxa preta, uma marca de orgulho para um jovem que acreditava que o trabalho duro era a única maneira honesta de construir o futuro. Passava os dias debruçado sobre chassis enferrujados, respirando o cheiro de óleo de motor e diesel, sonhando com o dia em que teria minha própria oficina para ajudar minha família. Era uma vida simples e previsível, cheia do tilintar das ferramentas e da satisfação de consertar o que estava quebrado com o próprio esforço. No meu bairro, a lealdade não era apenas uma palavra. Era o ar que respirávamos e o contrato silencioso que assinávamos cada vez que dividíamos uma cerveja gelada no capô de um carro. Éramos garotos que cresceram no mesmo concreto rachado e para nós, manter-se unido era a maior virtude que um homem poderia carregar no peito. Eu era conhecido como o cara confiável, o amigo que nunca daria as costas a um irmão de infância, mesmo quando minha intuição dizia que alguns estavam seguindo caminhos tortos. Meu erro fatal foi um senso de honra mal colocado, uma incapacidade de dizer não, porque temia ser visto como fraco ou infiel aos meus. Passávamos as noites encostados nos portões, falando sobre o futuro,
enquanto as sombras dos postes se esticavam sobre nossos rostos jovens. Aquela sexta-feira começou como qualquer outra, com a dor familiar nos ombros após um longo turno e a expectativa de um fim de semana tranquilo. Havia um conforto na repetição da minha vida, uma sensação de segurança na sujeira sob minhas unhas e na pequena terra que eu esperava comprar um dia para dar conforto à minha mãe. Eu tinha um caminho claro traçado diante de mim, que envolvia casamento, filhos e uma aposentadoria digna após décadas de trabalho honesto debaixo de carros velhos. O mundo parecia sólido sob minhas botas, e a ideia de uma cela era tão estranha para mim quanto a própria lua ou o fundo do oceano. Eu era apenas um operário, um sonhador que prometia à sua velha uma casa melhor a cada pagamento que recebia. A noite de sexta-feira estava gelada, daquelas que fazem o metal das ferramentas morder a pele e o hálito virar fumaça no ar parado da periferia. Eu estava exausto, com o cheiro de querosene ainda impregnado nas mãos, quando aquele amigo de infância encostou no meu carro com uma urgência estranha nos olhos. Ele falou baixo, pedindo apenas uma carona rápida até uma casa no subúrbio, para resolver uma pendência de uma dívida antiga que não podia esperar. Minha intuição deu um estalo, um aviso surdo no fundo do peito, mas a voz daquela lealdade cega falou muito mais alto do que o meu bom senso. Você nem precisa descer, Sebastião. Só fica no carro com o motor ligado. São 2 minutos, ele garantiu. Eu me sentei no banco de vinil, segurei o volante e girei a chave. Fiquei ali, olhando para o para-brisa embaçado pela minha própria respiração, vendo a fumaça branca do escapamento subir sob a luz pálida de um poste de rua solitário. O relógio analógico do painel avançava em um silêncio cortante, enquanto eu batucava os dedos nervosos no aro do volante, impaciente para ir para casa. Foram exatamente 3 minutos de uma quietude enganosa, interrompida apenas pelo estalo do metal do motor esfriando e pelo som distante de um cão latindo no quintal vizinho. Então, o som seco de um único disparo rasgou a calmaria da noite, vindo de dentro daquela casa escura como um trovão inesperado que anuncia uma tempestade de sangue. Aquele estalo não foi apenas uma bala saindo de um cano metálico. Foi o som exato do meu futuro sendo estraçalhado. A porta do passageiro foi escancarada com uma violência bruta e ele se jogou para dentro do veículo, exalando um cheiro metálico de pólvora queimada e um pânico absoluto. Havia manchas escuras e úmidas na jaqueta dele, algo que brilhava de forma sinistra sob a luz fraca do painel, e seus gritos para eu acelerar pareciam vir de um abismo. Naquele segundo eterno, eu tive a chance de desligar o motor e sair correndo para a escuridão, de me recusar a ser o cúmplice daquela tragédia. Mas o medo paralisante assumiu o controle. Eu pisei fundo no acelerador, sentindo os pneus cantarem no asfalto frio da madrugada, e cada metro que o carro avançava era uma distância imensa que eu colocava entre mim e a vida digna que eu tanto amava. As sirenes não demoraram a surgir atrás de nós.
Uma dança hipnótica de luzes vermelhas e azuis, refletindo no espelho retrovisor, que parecia pulsar como um coração moribundo. Lembro-me do peso das algemas, frias e mordendo meus pulsos, enquanto os policiais me forçavam contra o capô do meu próprio carro, o mesmo que eu havia polido com tanto cuidado. Na sala de interrogatório, o ar era pesado com o cheiro de café amanhecido, e o detetive me disse friamente que apenas dirigir era o suficiente para me enterrar vivo. Ele pronunciou a sentença como se estivesse lendo uma lista de compras, indiferente ao fato de que minha alma estava evaporando ali mesmo, sob aquelas luzes fluorescentes. Tentei explicar que eu era apenas um mecânico, mas a lei só via um motorista de fuga. A parte mais brutal não foi a polícia. Foi ver o rosto da minha mãe através do pequeno vidro da área de visitas pela primeira vez. Ela parecia menor, envelhecida 10 anos em uma única noite, com as mãos tremendo enquanto as pressionava contra a barreira que agora nos separava para sempre. Vi a vergonha e a confusão em seus olhos, a pergunta silenciosa de como seu menino, que amava motores e música, poderia estar ligado a um ato tão sombrio e violento. Aquela foi a minha primeira perda real, a destruição do homem que ela pensou ter criado, e a percepção súbita de que eu nunca mais me sentaria à mesa da sua cozinha. O isolamento começou ali, naquela sala fria, onde percebi que meu nome estava sendo apagado do mundo. O julgamento foi um borrão de termos técnicos e olhares de desprezo, vindos de pessoas que nunca haviam pisado no meu bairro ou sentido o cheiro da minha graxa. O juiz martelou a sentença com uma indiferença que me gelou a espinha. Prisão perpétua, sem qualquer chance de liberdade condicional. Uma vida inteira por 5 minutos de uma lealdade estúpida. Quando os guardas me levaram pelos corredores ecoantes até a minha primeira cela real, o som da porta de aço correndo nos trilhos e batendo com um estrondo seco foi o ponto final da minha existência. Naquela escuridão inicial, sentindo o cheiro de concreto úmido e medo, eu entendi que a liberdade era um sonho que eu tinha acabado de assassinar, sem disparar um único tiro. No ano 5, o silêncio do lado de fora começou a gritar mais alto que os gritos no pavilhão durante a noite de contagem. No início, as cartas chegavam com a frequência das marés, cheias de promessas de que eu não seria esquecido e de que algum recurso jurídico logo me tiraria dali. Mas o tempo na prisão é um ácido lento que corrói até as amizades mais sólidas do antigo bairro operário onde cresci e trabalhei. Os envelopes, antes perfumados com o cheiro de vida normal e esperança, foram minguando até que a caixa de correio da minha alma ficou completamente vazia e empoeirada. Percebi que o mundo lá fora estava seguindo em frente. Os carros que eu consertava estavam virando sucata e as pessoas que eu amava estavam aprendendo. Quando completei 15 anos de cárcere, o capelão da prisão me chamou em sua sala, um lugar onde as paredes parecem carregar o peso de 1000 lamentos. Ele não precisou dizer muito.
O olhar de piedade nos olhos dele me entregou a notícia, antes mesmo de sua boca se abrir para falar da morte de minha mãe. Ela havia falecido de um ataque cardíaco, levando consigo o último pedaço de luz que ainda me ligava à minha infância e à minha dignidade como homem. Não houve despedida. Não houve o toque final de sua mão calejada na minha. Apenas a frieza de um relatório oficial e a proibição absoluta de comparecer ao enterro. Chorei o luto em total silêncio, abraçado aos meus próprios joelhos naquela caixa de concreto, sentindo a última âncora ser cortada. No ano 30, o envelhecimento físico começou a cobrar um preço alto e cruel que eu não estava preparado para pagar em parcelas diárias. As articulações, acostumadas ao frio constante do chão de cimento e à dureza de um colchão fino, começaram a protestar a cada movimento que eu fazia. Eu me pegava observando os detentos novos, jovens impulsivos e barulhentos, e percebi que eles me olhavam com um misto de respeito e horror, como se eu fosse parte da estrutura. Eu me tornei o velho do pátio, uma peça de mobília institucionalizada que já não se lembrava de como era caminhar por mais de 50 metros em linha reta, sem bater em uma grade. O cansaço não era mais muscular. Era uma fadiga acumulada em cada ruga. A rotina institucional repetitiva tornou-se meu único relógio. Uma engrenagem moedora que transformou décadas em um borrão cinzento de bandejas de plástico e contagens. Com o passar das décadas, percebi com um pavor calmo que tinha esquecido detalhes sensoriais básicos que antes eram minha razão de viver e respirar. Eu já não conseguia mais evocar com clareza o cheiro do mato em uma manhã de domingo, ou o som suave do vento soprando entre as árvores. O barulho ensurdecedor do bloco de celas, com seus gritos, batidas e o zumbido incessante da ventilação industrial, tornou-se o meu único conceito de silêncio e paz. A minha mente, outrora cheia de projetos de motores, foi sendo colonizada pelo vazio estéril de uma existência imutável. Agora, aos 50 anos de confinamento, olho para o espelho de metal arranhado acima da pia de inox e vejo um estranho de 72 anos. O jovem mecânico de braços fortes e sonhos grandes morreu há tanto tempo que às vezes duvido que ele tenha realmente existido fora da minha memória. Sinto o peso de cada dia desperdiçado, como se carregasse um motor inteiro nas costas. Uma carga que nunca poderei depositar em lugar nenhum até o fim. A sensação de tempo jogado no lixo é uma ferida que não cicatriza, alimentada pela consciência de que o mundo lá fora evoluiu para algo irreconhecível. Sou um fóssil vivo, uma relíquia de um erro de 5 minutos, que se transformou em uma eternidade de arrependimento e solidão. Passei boa parte dessas 5 décadas tentando me convencer de que eu era apenas um passageiro do azar, uma vítima das circunstâncias e da maldade alheia. No escuro da cela, eu alimentava uma raiva surda contra o sistema e contra aquele amigo que, com uma única bala, destruiu o meu destino. Eu olhava para as minhas mãos, limpas de sangue, e dizia a mim mesmo que não pertencia a este lugar de feras,
repetindo que o motorista não deveria carregar o fardo. Mas a verdade é um monstro que não aceita mentiras por muito tempo. E ela começou a me devorar por dentro com uma clareza aterrorizante. Entendi que o meu maior crime não foi um disparo, mas a minha própria covardia mascarada de lealdade cega. Hoje, enquanto ouço o eco dos passos do agente se afastando pelo corredor, a ficha finalmente parou de cair para se tornar uma pedra pesada. Percebo que a lealdade que eu tanto prezava era, na verdade, a primeira grade que eu mesmo soldei ao redor da minha alma, muito antes do juiz bater o martelo. Eu era um homem que não sabia impor limites, que temia o julgamento de garotos de esquina mais do que temia a própria ruína moral. Essa necessidade de pertencer, de ser o cara legal que nunca nega um favor, foi o que me trouxe para este colchão e para este cheiro eterno. Não fui apenas um cúmplice de um homicídio. Fui o arquiteto da minha própria destruição sistemática e dolorosa. Estive na enfermaria da prisão há alguns meses, sob aquela luz branca e estéril que faz tudo parecer um necrotério antes da hora marcada. Vi um homem, tão velho e acabado quanto eu, dar o último suspiro em uma maca rangendo, sem ninguém para segurar sua mão, além de um enfermeiro impaciente. Naquele momento, a imagem do meu antigo amigo, o homem que disparou a arma naquela noite de inverno, veio à minha mente com uma força brutal. Ele morreu aqui dentro há 10 anos, consumido pela própria escuridão. E eu, o motorista inofensivo, ainda estou aqui, respirando o mesmo ar viciado. Foi ali, observando o corpo frio daquele estranho, que a ficha finalmente completou seu percurso. O tempo não faz distinção entre quem puxou o gatilho. Naquela noite, de volta à minha cela, fiquei olhando para o teto descascado e para as sombras que as grades projetavam na parede cinza e fria. Na quietude do toque de recolher, entendi que a arma que destruiu minha vida e me enterrou vivo não foi o revólver prateado que meu amigo carregava. O verdadeiro instrumento do meu crime foi a chave de ignição que eu, e somente eu, decidi virar naquele banco de vinil gelado. Eu escolhi ficar, eu escolhi acelerar, e eu escolhi ignorar o grito da minha consciência, em nome de uma amizade que já nasceu morta. O peso desses 50 anos não é fruto do destino, mas o resultado exato daquela pequena volta de metal no contato do carro. A lição que a solidão deste concreto me ensinou é que não existem decisões pequenas ou favores sem importância quando a sua dignidade está em jogo. Muitas vezes, nos convencemos de que estamos apenas ajudando um conhecido, mas cada pequena concessão moral é um tijolo que você assenta na parede que um dia o cercará. A lealdade oferecida às pessoas erradas não é uma virtude. É um veneno silencioso que cega o seu julgamento e o entrega ao destino cruel de quem não tem nada a perder. Se eu pudesse falar com aquele jovem mecânico hoje, eu diria que a coragem de dizer não é a ferramenta mais valiosa que ele poderia carregar. Aprenda a ouvir sua voz interna antes que a tranca seja definitiva. A sua liberdade não é apenas a ausência física de grades.
mas a qualidade das escolhas que você faz quando a pressão social aperta o seu pescoço. Eu descobri, da maneira mais amarga, que a primeira prisão que habitamos é construída dentro de nós mesmos, alimentada pelo medo de parecer covarde ou pela necessidade de aceitação. Quando você aceita participar de algo que fere os seus princípios, mesmo que seja apenas observando de longe, você entrega as chaves do seu futuro para a maldade alheia. A vida não costuma perdoar a omissão, e a justiça humana raramente se importa com a pureza das suas intenções, se as suas ações contribuíram para uma tragédia real. Preserve a sua autonomia moral acima de tudo. Eu vejo você aí do outro lado da tela, vivendo uma vida cheia de barulho, pressa e pequenas escolhas que parecem não ter peso nenhum no fim. Talvez você esteja prestes a fazer um favor para alguém, só para não parecer rude. Ou talvez esteja ignorando aquele aperto estranho no peito para se sentir parte de um grupo. Não cometa o erro de acreditar que você está seguro apenas porque não segura a arma. A vida cobra o preço total de quem decide apenas observar o erro alheio. Cada pequena concessão que você faz hoje é um fio de aço que pode acabar te amarrando a uma realidade que você nunca desejou. Pare por um segundo e olhe para as mãos livres. Quem gira a chave? O sol já se pôs há muito tempo por trás daquelas grades lá no alto, e eu já consigo ouvir o ranger metálico do carrinho da última contagem. Eu vou passar mais uma madrugada aqui, mergulhado na escuridão desta cela, enquanto você ainda tem o privilégio de simplesmente abrir a porta da sua casa e respirar. Não desperdice a sua existência sendo passageiro silencioso na jornada de pessoas que não têm rumo. A chave do seu destino deve estar sempre nas suas mãos. Antes que o silêncio se feche sobre mim, me diga, qual foi aquela pequena má decisão que você tomou no passado, apenas para agradar alguém, e que por pura sorte não arruinou sua vida? Escreva aqui embaixo. Seu relato pode ser o aviso que alguém precisa. O ferro vai bater.